Queridos, é um grande privilégio poder, nesta noite, partilhar com vocês a palavra de Deus. A minha oração e a minha expectativa é que o Deus que está presente é o Deus que fala. E Ele fala pela sua palavra, e a sua voz é poderosa. A sua voz faz tremer o deserto. A sua voz é irresistível. Então, abra comigo a sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías, no capítulo 44. Isaías 44. E eu convido você para ler comigo. Aliás, você acompanha a leitura em silêncio, eu vou ler versículos 3 a 5. Isaías 44, 3 a 5. Mas, por favor, após a leitura, não feche a sua Bíblia. Eu preciso que você acompanhe comigo a exposição do texto. E a palavra de Deus diz: porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. O outro se chamará do nome de Jacó. O outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Amém. Irmãos queridos, eu estava conversando com o pastor Roster hoje à tarde, lembrando a década de 90, quando nós realizávamos grandes congressos por esse Brasil afora, com sede, com fome de uma visitação de Deus, uma grande expectativa de um poderoso avivamento espiritual vindo sobre o Brasil. Por isso orávamos, por isso clamávamos, sobre este assunto nós pregávamos. E foi nesse contexto, no ano de 1993, que eu fui pregar em Salvador, na Bahia. E naquela noite eu pregava sobre avivamento. E quando terminou o culto, lá estava uma repórter da cidade para uma entrevista. E essa repórter olhou dentro dos meus olhos e me fez uma pergunta perturbadora. Ela me perguntou assim: o senhor acredita no que prega? E eu olhei firmemente para ele e disse: é claro que eu acredito. E ela, um tanto quanto cética, redarguiu: mas o senhor crê que ainda hoje Deus possa visitar uma igreja, impactar uma cidade, impactar uma nação? Eu disse: eu creio firmemente nisso. Ela então me disse: o senhor pode então me dar uma evidência disso? Eu respondi: eu posso. Eu citei para aquela repórter 2 exemplos. O primeiro deles, eu cito o exemplo da Inglaterra no século XVIII. Por influência do racionalismo, do iluminismo, naquela época, poucos pregadores acreditavam ser a Bíblia a palavra de Deus. As igrejas estavam vazias. Pregadores apóstatas pregavam sermões mortos para auditórios sonolentos e desciam do púlpito para se embriagar nas mesas de jogo. A igreja parecia um vale de ossos secos. Os enciclopedistas da época diziam que, dentro de algumas décadas, a igreja evangélica da Inglaterra seria banida daquele país. Prevalecia a jogatina, a prostituição, a violência. Em Londres, de cada 6 casas, um era um prostíbulo. Entretanto, quando todos apostavam no fracasso irremediável da igreja, Deus despertou o coração de jovens universitários da Universidade de Oxford para buscar a Deus por um avivamento. Dentre eles estava John Wesley, George Whitefield, e eles se reuniam para acertar a vida com Deus, para chorar, para confessar seus pecados, para clamar aos céus por uma poderosa visitação do Espírito Santo. E foi numa reunião de oração, de 31 de dezembro de 1739, às 3 horas da madrugada, quando os céus se fenderam, o Espírito Santo desceu com poder sobre eles, e aqueles moços ficaram cheios do Espírito Santo,
E eles começaram a pregar no poder e na autoridade do Espírito Santo. E as igrejas se encheram de pessoas famintas de Deus. Nas ruas, nas praças, as pessoas se acotovelavam, disputando um espaço para ouvir a palavra de Deus. Multidões e multidões foram salvas. Esse avivamento varreu todo o país. E os historiadores afirmam que foi este avivamento inglês que salvou a Inglaterra do banho de sangue da Revolução Francesa. Mas eu citei para aquela repórter um exemplo mais contemporâneo. Eu citei para ela o que aconteceu na Romênia. Eu acho que muitos de vocês ouviram, acompanharam, como a Romênia viveu longos anos, debaixo do governo carrasco, truculento, do ditador Ceausescu e da sua mulher. Um regime de opressão, de violência, de oposição ao reino de Deus. O que muitos talvez não se lembrem é que Deus libertou a Romênia em apenas 10 dias. O que talvez alguns não saibam é que Deus usou uma igreja de apenas 80 membros para desencadear esse processo. Tudo começou no dia 15 de dezembro de 1989, quando a polícia de Ceausescu cercou a casa do pastor Toderic, na cidade de Timișoara, para expulsá-lo da cidade. Os 80 membros da igreja fizeram um cordão de isolamento ao redor da casa do pastor e impediram que ele fosse expulso. A polícia foi buscar reforços, os crentes da cidade se uniram. À boca da noite, um jovem batista comprou velas e as distribuiu para os crentes que estavam ao redor da casa. A polícia chegou com as suas armas pesadas, com seus fuzis, com as suas metralhadoras e começou a atirar indiscriminada e impiedosamente nos crentes. Deram um tiro na perna desse moço batista. Correram com ele para o hospital, para amputar-lhe a perna, para salvar-lhe a vida. Quando ele estava gemendo no seu leito de dor, alguém se aproxima e pergunta: "Você está arrependido, jovem?" Ele respondeu: "Não, eu não estou arrependido. Eu perdi uma perna, mas eu acendi a primeira vela." Naquela mesma noite, uma jovem da Assembleia de Deus saiu gritando a plenos pulmões pelas ruas de Timișoara: "Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade." Este grito encontrou ouvidos em toda a nação. 10 dias depois, dia de Natal, 25 de dezembro de 1989, havia mais de 100 mil pessoas na capital da Romênia, sob a liderança dos pastores, gritando a plenos pulmões: "Deus existe, Deus existe, Deus existe, liberdade, liberdade, liberdade." Naquela noite, Ceausescu caiu. A Romênia ficou livre e o evangelho pode prosperar naquela nação. Eu creio, irmãos, firmemente na possibilidade de um poderoso avivamento nos nossos dias. E o texto que nós acabamos de ler nos fala sobre isso. Há 4 verdades aqui nesse texto que eu gostaria de destacar. Primeiro, o avivamento é uma promessa de Deus. Segundo, o avivamento é uma necessidade da igreja. Terceiro, o avivamento precisa ser buscado pela igreja. Quarto, o avivamento traz resultados extraordinários para a igreja. Com os olhos voltados para o verso 3, vamos ver esse primeiro ponto. O avivamento é uma promessa de Deus. E essa promessa tem 2 características. Primeiro, ela é uma promessa segura. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Quem está prometendo derramar aqui não é um homem, não é uma igreja, não é uma denominação, não é um concílio eclesiástico. Quem está prometendo aqui é o Deus Todo-Poderoso, que fala e cumpre o que fala, que faz e ninguém pode impedir sua mão de fazê-lo. Nenhuma força na terra, irmãos, pode impedir Deus de cumprir sua palavra. Nenhuma força na terra pode deter os passos de uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. O Sinédrio tentou fazê-lo, açoitando, prendendo, intimidando os apóstolos, mas quanto mais
açoitava aqueles homens, mais a igreja crescia. Os imperadores romanos tentaram fazê-lo, crucificando os crentes, queimando-os em praça pública, jogando-os nas arenas, para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem, mas quanto mais sangue era derramado, mais a igreja crescia. Conforme um hino que nós cantamos, composto aqui no Brasil, é obra santa. Ninguém detém. Ninguém pode impedir o braço do Deus Todo-Poderoso de cumprir a sua promessa. Essa promessa é segura. O ano de 1553 na Inglaterra, com a morte precoce de Eduardo VI, filho de Henrique VIII, assume o governo da Inglaterra Maria Tudor, chamada de Maria Sanguinária. Essa mulher perseguiu de forma implacável a igreja na Inglaterra, a ponto dela mandar para a estaca e queimar em praça pública os 3 maiores líderes da igreja, Ridley, Latimer e Cranmer. Muitos tiveram que fugir da Inglaterra para poupar sua vida. Muitos foram passados ao fio da espada. Mas os que fugiram para o continente, onde a reforma estava estabelecida. Genebra, Holanda, Alemanha. E por providência divina, essa rainha morreu cedo, 5 anos depois, 1558. E assume o governo da Inglaterra Elizabeth, ou Isabel, que teve um longo governo de 1558 a 1603. E o primeiro ato de Elizabeth foi determinar a volta dos foragidos para a Inglaterra. E quando eles voltaram, tendo contato com a reforma no continente, voltaram fazendo 4 exigências para a igreja da Inglaterra. Queremos uma igreja com teologia pura, com liturgia pura, com governo puro e com vida pura. E eles desencadearam na Inglaterra um dos mais importantes movimentos de reforma e reavivamento da história, o movimento dos puritanos. Maria Tudor não sabia, mas Deus havia constituído em presidente das missões estrangeiras da Inglaterra. Porque quando ela pensou que estava destruindo a igreja, ela estava promovendo a igreja. Ninguém pode destruir a igreja do Deus vivo. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Deus prometeu, e essa promessa é segura. Mas há uma segunda coisa nessa promessa. Ela não é apenas segura, ela é também abundante. Veja o versículo 3, porque derramarei água sobre o teu dentro, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Notem que está falando aí de derramamento, de torrentes, de algo profuso, caudaloso, abundante. Sabe qual é um dos maiores problemas seu e meu? É que nós muitas vezes tentamos limitar a obra de Deus ao nosso conhecimento e à nossa experiência. Julgamos que tudo que Deus quer e pode fazer na nossa vida é o que nós já conhecemos e o que nós já experimentamos. Mas sabe uma coisa? Quando eu olho para as orações da Bíblia, maiormente as orações de Paulo, chega à conclusão que Paulo alcançou o pináculo da sua teologia quando estava de joelhos. E quando ele estava de joelhos orando, ele faz talvez a mais audaciosa oração já feita na história. Está lá em Efésios capítulo 3, versículo 19. Ele ora para que você e eu sejamos tomados não de Deus, não da plenitude de Deus, mas de toda a plenitude de Deus. E aí você pergunta, mas quem é Deus? Só para citar os atributos que só Deus tem, diríamos que Deus é infinito, que Deus é imenso, que Deus é eterno, que Deus é imutável, que Deus é onipotente, que Deus é onipresente, que Deus é onisciente, que Deus é transcendente, que Deus é soberano, que Deus é maior que tudo quanto Ele criou. Mas a grande pergunta é, qual é o tamanho daquilo que Deus criou? E os astrônomos afirmam categoricamente que o nosso universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro. O que significa isso? Significa que se você voasse a velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo, nessa velocidade, você demoraria mais de 93 bilhões de anos para ir de uma extremidade à outra do universo. Pois Deus é maior do que o universo.
E agora Paulo está orando para que você e eu, frágeis vasos de barro, sejamos tomados de toda a plenitude de Deus. E quando você pensa que Paulo estava delirando, ele diz no verso seguinte: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, agora e pelos séculos eternos. Deus tem mais para você, Deus tem mais para mim. Ele prometeu derramar sobre nós do seu Espírito. E eu gostaria de ilustrar isso de uma maneira mais simples. Havia uma família muito pobre na América, nos Estados Unidos, no século XIX. Essa família tinha 7 filhos pequenos, de 7 anos para baixo. Quando o chefe dessa família morre, deixando a viúva pobre, endividada, com 7 filhos pequenos para criar e grávida do 8º. Vieram os credores e levaram o pouco que ela possuía. Quando nasceu o 8º filho, não era o 8º, era o 8º e o 9º, porque eram gêmeos. Um dia, o 5º filho disse para ela: mamãe, eu vou sair da roça, Deus tem um plano para mim. E ele saiu e foi para Boston, em Massachusetts. Seu tio lhe arranjou um emprego numa sapataria. Um dia o seu professor de escola bíblica dominical, o senhor Edward Kimball, vai à sapataria e leva aquele moço a Cristo. Um dia esse moço está numa igreja e o pregador estava dizendo assim: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com um homem totalmente entregue nas suas mãos. Ele disse: meu Deus, eu quero ser esse homem. Eu já era um pregador conhecido nos Estados Unidos, quando ele pregava em Chicago. E na porta da igreja, 2 senhoras idosas da igreja metodista disseram para ele assim: nós estamos orando pelo senhor. E ele perguntou: mas por quê? E elas responderam: para que Deus o revista com o poder do Espírito Santo. Um dia ele caminhava em Nova York, pelo Wall Street, quando de repente o Espírito Santo veio com poder sobre ele. Ele saiu correndo pelo meio da rua, ele entrou numa casa, abriu a porta, entrou no quarto, fechou a porta, caiu de joelhos. Ele disse que parecia que ondas elétricas penetravam pelo seu corpo. Ele disse que parecia que a glória de Deus havia inundado aquele quarto. Ele percebeu que os céus haviam baixado à terra. Ele disse que ainda que lhe desse todo o ouro do mundo em troca daquela experiência, seria de todo desprezado. Quando ele se levantou dos seus joelhos, nunca mais ele foi o mesmo homem. Nunca mais a história da América foi a mesma. Aquele homem, a partir daí, levou mais de 500.000 pessoas a Cristo. Esse homem era Dwight Lyman Moody, o maior avivalista de todos os tempos. Deus é o mesmo. Ele pode fazer o mesmo ainda hoje. Ele prometeu e ele é fiel para cumprir. Mas há uma segunda verdade nesse texto, irmãos. É que o avivamento também é necessidade da igreja. Volte os seus olhos comigo para o verso 3 outra vez. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca. Derramarei meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Há muitos símbolos do Espírito Santo na Bíblia. O vento, o hálito, o azeite, a pomba, o fogo, a água. A grande pergunta é por que aqui o Espírito Santo é simbolizado pela água? Para nos ensinar algumas verdades. Primeiro, não há vida sem água. Você pode ter a melhor terra, você pode ter a melhor semente, você pode ter os melhores insumos, você pode ter a melhor tecnologia. Se não tiver água, a semente morre mirrada no ventre da terra. Você pode ter templos bonitos, você pode ter tecnologia sofisticada, você pode ter pregadores cultos, você pode ter cantores magníficos, você pode ter tecnologia e metodologia sofisticada, mas sem a obra do Espírito Santo não há sequer uma conversão na igreja. Todos os nossos recursos não poderiam produzir uma conversão sequer. Eu tenho que concordar com o pregador Charles Haddon Spurgeon quando ele disse que é mais fácil acreditar que um leão tornar-se-á vegetariano do que acreditar que uma alma sequer possa ser salva sem a obra do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós dependemos do Espírito Santo. Mas em segundo lugar, irmãos, a água é necessária para purificar. Eu não sei se você já fez essa pergunta, eu já fiz tantas vezes. Por que, meu Deus, está ainda tardando o pleno avivamento? Será que as mãos de Deus estão encolhidas? Será que os ouvidos de Deus
estão fechados? Será que o coração de Deus está insensível? Será que a igreja não está necessitada? Será que o mundo não está gemendo? Por que o avivamento não chegou? Tantas reuniões de oração, tantas conferências, tantos congressos, tantos encontros, tantos livros escritos, tantas mensagens sobre o assunto. Por que ele ainda não chegou? E a única resposta que você encontra é esta: ele ainda não chegou porque entre as chuvas de Deus e a terra seca há um obstáculo no caminho. E esse obstáculo chama-se pecado. Lá em Josué capítulo 7, está um dos textos mais solenes da Bíblia. Quando Israel pecou e foi derrotado diante de Ai, diz a Bíblia que Josué e os anciãos caíram por terra, rasgaram o seu manto e começaram a chorar e clamar a Deus. E diz a Bíblia que Deus chegou para Josué e disse: pode ficar de pé, Josué. Há pecado no meio do arraial. Enquanto o pecado não for removido, eu não serei convosco. Enquanto o pecado não for removido, não podereis resistir aos vossos inimigos. Às vezes nós pensamos que o maior problema ou a maior ameaça à igreja é a presença do diabo, e não é. A maior ameaça à igreja é a ausência de Deus. E o pecado é maligníssimo. É pior do que a doença, é pior do que a pobreza, é pior do que a própria morte, porque esses males não podem nos afastar de Deus, mas o pecado nos afasta de Deus. Quando Israel pecou no deserto, Deus disse para Moisés: Moisés, eu não irei convosco, eu mandarei um anjo, eu vos levarei à terra prometida, mas eu não irei convosco. E Moisés disse: meu Deus, um anjo é muito bom, a terra prometida é maravilhosa, mas se tu não fores conosco, não nos faça subir. A maior necessidade nossa é da presença de Deus, e o pecado nos afasta da presença de Deus. Nós precisamos do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem nos convence de pecado. Sem o Espírito Santo, irmãos, nós vamos aplaudir a nós mesmos, quando deveríamos estar com a cara no chão, chorando pelos nossos pecados. Mas há uma terceira verdade nesse texto, irmãos, que eu gostaria de partilhar. Primeiro, o avivamento é promessa de Deus. Segundo, o avivamento é necessidade da igreja. Terceiro, o avivamento precisa ser buscado pela igreja. Volta os olhos para o verso 3 de novo comigo. Porque derramarei água sobre o sedento, torrente sobre a terra seca, derramarei meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Notem duas figuras aí: terra seca e sedento. Você já viu terra seca? Terra nua, terra rachada, bramando por chuva. Há mais de 10 anos eu prego na conferência Consciência Cristã em Campina Grande. Algumas vezes meu coração dói ao chegar lá e ver a terra nua, rachada, e o gado morrendo de fome e de sede. Você já deve ter passado sede em lugar ermo, sem água. A sede é diferente da fome. Quando você está com fome, o seu estômago dói. Mas se você não se alimenta, você jejua um dia, você jejua 2 dias, você jejua 3 dias, você jejua uma semana. Há pessoas que jejuam 40 dias. Não é assim com a sede. A sede é implacável. A sede esmaga você. A sede seca você. A sede estiola você. A sede mata você. Sabe quando a igreja vai experimentar um avivamento? Quando ela tiver sede de Deus, ânsia por Deus, necessidade urgente de Deus. Quando eu hoje ligo a televisão, quando eu ligo o rádio, quando eu leio alguns livros, quando eu escuto algumas mensagens, me parece que a igreja evangélica brasileira tem sede de coisas, mas não tem sede de Deus. Tem sede de prosperidade, mas não tem sede de Deus. Tem sede de milagres, de curas, mas não tem sede de Deus. E avivamento não é sede de bênçãos, o avivamento é sede de Deus. Primeiro Deus desperta em nós sede por Ele, depois o Espírito Santo é derramado sobre nós. Às vezes nós pensamos que um avivamento, irmãos, precisa vir de um grande encontro, de uma multidão presente, mas não. Há avivamentos que brotam da intimidade de um quarto, quando Deus enxerga um coração sedento. E talvez um dos mais importantes avivamentos da história da igreja
Aconteceu em 1904 no país de Gales. E esse avivamento começou com um jovem. Deus às vezes trabalha na paralela. Deus nem sempre trabalha com o institucional. Deus nem sempre trabalha com aquilo que é grande aos olhos dos homens. Deus vira a mesa. Deus surpreende. Deus despede vazio o rico e Deus farta o faminto. E era o ano de 1904, quando um jovem chamado Evan Roberts entrou no gabinete do seu pastor, já idoso, cabelos brancos, e viu o seu pastor com o rosto no chão, chorando e gemendo, e clamando a Deus, dizendo: Senhor, dobra a minha vida, oh meu Deus, dobra a minha vida, Senhor. E aquele menino ficou impactado com essa experiência. Ele saiu dali dizendo: meu Deus, eu também preciso ser dobrado por ti. Ele estudava numa cidade vizinha, e domingo ele foi à igreja, e enquanto o pregador pregava, o coração dele ardia, a vontade de voltar para a sua cidade de Lagoa e começar uma reunião de oração na segunda-feira. Ao término do culto ele foi procurar o pastor: pastor, eu sou novo na fé, eu sou inexperiente, mas enquanto o senhor pregava, meu coração queimava, vontade de voltar para a minha cidade, e começou a reunião de oração na segunda-feira, mas eu não sei discernir se é voz de Deus ou voz do diabo. O pastor disse: filho, se é para orar, pode ter certeza que é Deus que está falando. O diabo não manda ninguém orar, não. Se é para orar, Deus está falando com você, pode voltar. Pode voltar. Quando Deus visita o seu povo, a primeira coisa que nós perdemos a noção é da pressa do relógio. Porque as pessoas se deleitam em Deus, têm fome de Deus. E aquela reunião de oração com a juventude na segunda-feira foi de 7 da noite a 10:30 da noite. Na terça-feira a igreja estava em peso. Na quarta-feira uma multidão. Para encurtar a conversa, no sábado o comércio da cidade fechou. Multidões e multidões. Os estádios de futebol ficaram vazios, os bares ficaram vazios, os prostíbulos fecharam as portas, os juízes presenteavam uns aos outros com luvas brancas, porque não tinha mais crime para julgar. Deus varreu toda a nação e em 6 meses, mais de 100.000 pessoas convertidas. Deus pode fazer o mesmo ainda hoje. Deus quer despertar a sua igreja para orar. Orar até que Deus fenda os céus e venha com poder sobre nós. Mas eu termino, queridos, abordando o último ponto. O avivamento também traz resultados extraordinários para a igreja. E o primeiro resultado que o avivamento traz, meus amados, é um crescimento numérico explosivo. Olha o verso 4. E os teus descendentes brotarão como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. Oh, irmãos, como eu anseio por esse dia. Quando as pessoas lá no estádio de futebol, quando as pessoas lá no bar da esquina, quando as pessoas lá nas praças de lazer, quando as pessoas lá no hospital, lá na universidade, lá no escritório, lá na indústria, lá na fábrica, lá na rua, lá em casa, sentiram a profunda convicção de pecado e saíram correndo apressadamente para acertar a sua vida com Deus. Deus pode fazer mais num dia de avivamento que nós conseguimos fazer em anos com a força do braço da carne. Eu tive o privilégio de visitar a missão Quassisabanto na África do Sul. Ali aconteceu um poderoso avivamento em 1966. O pastor Ernest Stigin pregava ali há muitos anos, armando a sua tenda, pregando para os Zulus, com resultados magros, pequenos. Até o dia que ele estava pregando e uma mulher se aproxima dele e diz assim: o senhor está pregando que o seu Deus tem todo o poder? E o pastor disse: é isso que eu estou pregando. E ela disse: então eu preciso do seu Deus, porque tem uma filha endemoniada lá em casa, amarrada num tronco. Vamos lá em casa para minha filha ser liberta. E o pastor Hélio disse que sentiu calafrio na espinha, porque pensou: meu Deus, e se eu não conseguir, o que é que eu vou fazer? Quando ele chega lá, a moça está como uma fera selvagem, ensanguentada, amarrada num tronco, endemoniada. Ele não conseguiu libertar aquela moça. Chamou os missionários da região, eles não conseguiram libertar aquela moça. Amarraram aquela moça, levaram-na para uma fazenda distante, ela quebrou tudo lá, tiveram que devolvê-la em estado pior. E o pastor Hélio tomou a decisão: eu vou embora daqui.
eu vou embora daqui. Eu vou voltar para o meu país. Eu não tenho autoridade de pregar mais aqui. Quando ele estava arrumando as malas para ir embora, o Espírito de Deus segredou o coração dele: você não tem que ir embora, você precisa buscar poder. E eles pararam tudo o que estavam fazendo e começaram a acertar a vida com Deus, começaram a confessar os seus pecados, começaram a chorar pelos seus pecados. Nos últimos 3 meses, eles se reuniam apenas para chorar, tamanha a convicção de pecados que Deus trouxe sobre eles. Na última semana, uma jovem levanta e quebra o protocolo da reunião de oração e disse: meu Deus, tu fizeste tantas vezes, em tantos lugares, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor. Naquela semana os céus se fenderam e o Espírito Santo veio sobre eles com grande poder. Eles foram lá e libertaram aquela moça no poder do nome de Jesus. Os feiticeiros saíram correndo da roça, dos campos, confessando os seus pecados. Quando os missionários acordavam, tinha 20, 30, 50, 100 pessoas na porta de cada um, com pressa para acertar a vida com Deus. Eu visitei ali um templo, numa fazenda, para 15 mil pessoas, com 3 cultos por dia, e caravanas do mundo inteiro indo ver o que Deus estava fazendo ali. Os cegos viam, os coxos andavam, os leprosos eram purificados, os mortos ressuscitavam, e multidões eram salvas. Irmãos queridos, eu creio que Deus pode fazer o mesmo. Quando as pessoas passarem ali fora, pelas avenidas, elas sentirão profunda convicção de pecado. Elas estarão lá no futebol e sairão de lá chorando, com convicção de pecado. Elas estarão no happy hour da sexta-feira à noite, num bar da esquina, e sentirão fisgadas na alma, e correrão para os templos, e as pessoas virão aos borbotões, crescendo como a erva, como salgueiro junto às correntes das águas. E Deus há de salvar multidões e multidões. Mas quando Deus derrama do seu Espírito, irmãos, há um segundo resultado. E o segundo resultado é o testemunho verbal dos crentes. Confira o versículo 5 comigo. Um dirá: eu sou do Senhor, outra ainda se chamará do nome de Jacó. O Instituto Moody provou que hoje 95% dos crentes nunca levaram uma pessoa a Cristo. Mas em tempos de avivamento, irmãos, crianças, adolescentes, jovens, homens, mulheres, anciãos, anciãs, missionários, pastores, seminaristas, todos se levantam para dizer: eu sou do Senhor, eu sou do Senhor, eu sou do Senhor. Agora pense, pastores, se este exército de Deus que está aqui nesta noite saísse por Brasília, para os corredores, para as ruas, para os becos, para as praças, para os salões, para as universidades, para as escolas, para os hospitais, para os escritórios, para os salões de poder, legislativo, executivo, judiciário, por todo canto, por todo lado, falando com convicção, com graça, com poder, com unção do Espírito Santo: eu sou do Senhor, 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 eu sou do Senhor. Esta mensagem correria com a velocidade de um rastilho de pólvora, impactaria essa cidade, esta nação e o mundo. Talvez você argumente: mas eu não sou pastor, mas eu não fiz teologia, mas eu não sei profundamente a Bíblia, mas eu sou uma pessoa tímida. Deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite: por mais novo na fé que você seja, você sabe tudo quanto uma pessoa precisa saber para que alguém seja salvo. E se você não sabe nada, então talvez você possa dizer: eu só sei de uma coisa, é que eu era cego e agora eu vejo. Abra sua boca, meu irmão, abra sua boca. Há poder na palavra de Deus. O poder não está no seu conhecimento, o poder não está na sua eloquência, o poder não está na sua metodologia, o poder está na palavra do Deus vivo. Eu fui criado na roça, no Cabo da Enxada. Fui calçar o meu primeiro par de sapatos com 8 anos de idade, com as mãos calejadas. Com 12 anos de idade eu não sabia o que era luz elétrica. Com 12 anos de idade eu não sabia o que era televisão. Com 12 anos de idade eu não sabia o que era uma cidade. Com
e saí de casa para estudar. Depois, Deus me chamou para o ministério. E eu fui para o seminário de Campinas, em 1978. E uma missionária americana fez amizade comigo e disse: eu vou levar você para conhecer a escola de cadetes de Campinas. Me levou. Primeira missa, calor, coração ardendo, pregava até para poste na rua. Primeira pessoa que eu vi na frente, claro, cadete. Metralhadora na mão, o seu posto de guarda, o seu nome bordado na lapela da farda, João Miguel Corpas. E eu me aproximei dele. E fui logo perguntando: e aí, João Miguel Corpas, você conhece a Jesus, o Filho do Deus vivo? E ele faltou pouco a me bater. Ele blasfemou muito, ele era ateu, não sabia. Ele me insultou, disse: eu não acredito nessa tolice, e por favor não se dirija a palavra a mim, não quero ser incomodado. Eu confesso que por um momento eu perdi o rumo de casa. E calado, mudo, sem saber o que fazer. Mas antes de ir embora, Deus me deu um pouquinho de coragem. E eu disse 3 coisas para o João Miguel. João Miguel, antes de ir embora, eu preciso dizer 3 coisas. Primeiro, Deus existe, você acreditando nele ou não. Deus não depende de você acreditar nele, ele existe. Ele existe assim mesmo. Segundo, esse Deus ama você. Esse Deus se importa com você. E esse Deus provou o amor dele por você, mandando Jesus Cristo, seu Filho, para vir ao mundo e morrer em seu lugar para dar a você a vida eterna. E a terceira coisa que eu preciso lhe dizer é que você é um pecador. E se você não se arrepender, você vai para o inferno. E até logo. Saiu o máximo correndo. O homem estava com a metralhadora na mão. O que eu jamais podia esperar é que no dia seguinte a missionária voltasse ao seminário. E ela chegou lá dizendo: pastor Hernandes, eu preciso ir na minha casa agora. Eu falei: o que aconteceu? O João Miguel Corpus está lá em casa e quer te ver. Aí eu fiquei mais preocupado ainda. Eu falei: meu Deus, será que eu ficou ofendido? Será que eu agredi? Será que eu fui indelicado com ele? Quando eu cheguei naquela casa, ele estava sentado no fundo da sala, no sofá. Quando eu entrei, ele se levantou e correu na minha direção. Ele me segurou pelos braços, quase que me tira do chão. E com lágrimas nos olhos, ele me disse: por favor, me fale do seu Deus. Por favor, me fale do seu Jesus. Aquele cadete estava de joelhos, se rendendo aos pés do Salvador. Tive o privilégio de acompanhá-lo em Campinas. Quando eu voltei das férias de julho, ele me ligou e disse: já levei 3 colegas a Cristo aqui da escola. Depois que eu saí do seminário, eu perdi o contato com ele. Há pouco tempo, pregando num congresso da CEPAL em Águas de Lindóia, aproxima-se alguém de mim e diz: você tem notícia do João Miguel Corpas? Eu disse: não, eu queria tanto saber notícias dele. Ele me disse: eu sou amigo dele. Eu perguntei: mas me conta então sobre ele. Ele me disse: o João Miguel Corpas está concorrendo ao generalato. Mas o João Miguel Corpas é ministro do Evangelho, é pastor da Assembleia de Deus. Na semana seguinte, estava pregando na igreja presbiteriana de Vila Mariana, em São Paulo, e lá estava o João Miguel Corpas com a sua esposa para me dar um abraço. Há pouco tempo, eu fui a Santos para jantar na casa dele, com a família dele, e ele me contando das maravilhas que Deus fez na sua vida e através da sua vida. E Deus me ensinou uma lição: abra sua boca e eu a encherei. Não se cale, irmão. Abra sua boca. Abra sua boca. Abra sua boca. Há poder no Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas eu termino, queridos, porque há um terceiro e último resultado no texto. Primeiro, crescimento numérico explosivo. Segundo, testemunho verbal dos crentes. Terceiro, testemunho de vida. O outro escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Eu estou convencido, pastores, de que falar sobre avivamento hoje, diferente da década de 90, é tratar de um tema cujo significado está muito esvaziado.
Tem muita gente que pensa que avivamento é esquisitice. Tem muita gente que pensa que avivamento é importar as últimas novidades do mercado da fé. Tem muita gente que atribui qualquer coisa esquisita a avivamento. E hoje, para nossa tristeza e dor, a igreja evangélica brasileira é mais conhecida na mídia por causa dos seus escândalos do que por causa da sua piedade. Há muita adesão e pouca conversão. Há muitos ajuntamentos, mas pouco quebrantamento. Há muita trovoada, mas pouca chuva. Há muita folha, mas pouco fruto. Há muito do homem, pouco de Deus. Quando Deus traz um avivamento, não há abismo entre a teologia e a ética. Não há divórcio entre a doutrina e a vida. Não há um hiato entre o credo e a conduta. Eu quero dizer para você, e eu creio nisso, e eu tenho certeza que os pastores dessa igreja pensam assim também. Nós não queremos nada, absolutamente nada, que não venha de Deus. Nada. Mas nós queremos tudo que Deus tem para nós. Nós não queremos avançar 1 centímetro daquilo que Deus estabeleceu. Mas nós não queremos ficar aquém 1 centímetro daquilo que Deus nos ordenou. Eu creio no avivamento, que não é agendado pela igreja, que não é fabricado pelo homem, que é obra sobrenatural e soberana do Espírito Santo. Um avivamento que vem do trono de Deus. Um avivamento que traz restauração para a igreja, que revitaliza a igreja de poder, que reaviva a adoração, que revitaliza a obra missionária, que produz santidade de vida. É por esse avivamento que você e eu devemos orar, até que Deus fenda os céus e venha sobre nós. Que Deus gere no nosso coração um profundo clamor por isso. Essa é a maior necessidade da igreja nos nossos dias. Se você anseia por isso, irmão, se você quer isso, se você deseja isso, eu gostaria de orar com você. Se você tiver liberdade de sair do seu lugar e vir aqui à frente, eu queria orar com você, em nome de Jesus, para nós clamarmos aos céus por uma visitação do Espírito Santo. Você pode vir.